A Bíblia Sagrada trata de basicamente todos os assuntos importantes para nossas vidas. E eu vou tratar neste assunto aqui de um tema chamado culpa, mais precisamente como se libertar da culpa. Temos um texto sagrado aqui no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 17, que Deus faz uma declaração ali àquele primeiro homem da existência humana. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Com a entrada do pecado neste mundo, o planeta Terra entrou numa completa rebelião contra Deus. O contágio foi tão grande que afetou toda a natureza humana. Quase tudo que procede do ser humano afronta a Deus. É só ler o que o santo apóstolo Paulo escreveu na Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 9 em diante. Nós vamos ter uma ideia bem precisa, por meio daquilo que o Espírito Santo revelou e inspirou, qual é a situação humana. Então, o relacionamento ele foi interrompido com Deus. Adão e Eva, depois que eles pecaram, quando ouviram a voz de Deus, eles se esconderam, coisa que isto não acontecia antes. Eles tiveram ali as primeiras sensações de medo e da culpa. O relacionamento foi rompido entre os homens, a família, no casamento. O que era harmonia agora passou a ser acusações, mentiras, desavença e tantos outros males que nós temos acompanhado e muitas vezes tem nos afetados também. O pesadelo da culpa não saiu mais da mente humana. A sensação de medo e culpa passou a fazer parte da existência humana. O relacionamento foi rompido com o mundo, a terra se tornou maldita por causa do pecado, foi o que nós acabamos de ler. A própria natureza, ela se revoltou contra nós. É o que nós temos visto e sentido. E está registrado no Apocalipse 11, versículo 18. A raça humana entrou em um estado de caos. E o diabo ele se sentiu no direito de vindicar os seres humanos como se fosse dele. Inclusive na morte. Foi o que aconteceu com Moisés. Quando Moisés faleceu, o diabo queria o corpo de Moisés para ele. A vida, ela se tornou uma marcha de acusações e culpas do nascimento até a morte. E o problema está dentro de nós. A culpa é um sentimento que é capaz de destruir, é devastador, ele afeta a mente, ele leva muitos ao estado de depressão e, inclusive, ao suicídio, dependendo da situação que a pessoa está vivendo. A culpa cativa, ela aprisiona. Você gostaria de nunca ter cometido aqueles pecados ou erros, mas cometeu. E agora o diabo tenta. O diabo tenta para que os pecados continuem em nossas mentes, nos acusando
para que se criem dúvidas quanto ao perdão que Deus nos concede. E muitos se sentem inseguros, mesmo depois que confessou seus pecados a Jesus Cristo. O problema do pecado precisava ser solucionado. Mas Deus olha para a humanidade e não vê ninguém que pudesse fazer alguma coisa por ele próprio ou pela humanidade. O que Deus faz? Deus planeja, conforme ele já tinha noticiado, porque ele é onisciente, com antecedência ele sabe o que vai acontecer. Então, vindo a plenitude do tempo, ou dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para este mundo, para nascer como um ser humano, para resgatar a raça humana. O livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 2, diz que o povo que andava em trevas, debaixo da sombra da morte, é desta forma que a humanidade se encontrava e muitos ainda se encontram. A Bíblia diz que, segundo a sua palavra, que brilhou a luz. Ou seja, Cristo veio a este mundo. Ou seja, Deus usou o tempo e a misericórdia. Aquilo que ele havia anunciado no Éden aconteceu. Jesus vem a este mundo, veste a roupagem humana e ele triunfantemente carregou a cruz, venceu o pecado, venceu o diabo e venceu a morte porque ele ressuscitou. Mas quando ainda ele estava na cruz, Jesus deu um brado: está consumado. Ele diz: o preço foi pago. O que era exigido acabou de ser pago. E a partir daí ele se torna a fonte da eterna salvação para todos aqueles que creem e para todos aqueles que obedecem. Portanto, disse o apóstolo Paulo, agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Cristo vem e apresenta algo para que nós pudéssemos ganhar, adquirir a eternidade. O problema do pecado foi solucionado na cruz. O que ofende Deus não é somente o pecado, mas também a resistência em receber o perdão. Quando uma pessoa repetidas vezes, ela pede perdão para o mesmo pecado, é porque ela está sendo resistente em receber o perdão, ou não está crendo no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Não está crendo no amor de Deus. Muitos até pensam que Deus faz um checklist dos nossos pecados. Confessar os pecados não é passar um checklist dos pecados. Confessar é um reconhecimento que nós somos pecadores e dependemos da misericórdia de Deus. Este reconhecimento tem um grande valor perante Deus, motivado pelo arrependimento. Jesus, ele conta uma história que está registrado em Lucas capítulo 18, versículo 13 em diante, do publicano e do fariseu.
O fariseu entendeu que era santo e não tinha pecado. Agora, o publicano, ele não se julgava digno de olhar para os céus. Tenha piedade, porque eu sou um pecador. Pedimos e aceitamos o perdão que já foi concedido. Quando Jesus Cristo fez a propiciação na cruz, ou seja, quando ele derramou o seu sangue na cruz para perdoar os pecados, ele perdoou o pecado do mundo inteiro. Mas eu preciso aceitar o perdão que ele está oferecendo. A palavra foi consumado, quer dizer que o preço foi pago, o preço de todo o pecado de toda a humanidade. Em certo momento, Jesus ele traz uma parábola perante aqueles que estavam ouvindo. Isso está registrado no capítulo 15, versículo 3 em diante. A parábola da ovelha perdida. A noite estava escura, ou seja, o mundo em trevas. Mas essa ovelha estava perdida. E o pastor vai em busca da ovelha perdida. E Jesus está falando dele mesmo, ele que é o pastor. A história que Cristo contou, ela não fala que o pastor procurou a ovelha, não encontrou e abandonou a procura. Não foi isso. Mas afirma que ele procurou até achá-la. E quando ele achou a ovelha que estava perdida, ele não impôs nenhum castigo. Abraçou a ovelha, colocou em seus colo, em seus braços e levou para casa. Chegando na sua casa, ele convidou os vizinhos, os amigos, vem se alegrar comigo, porque eu encontrei a ovelha perdida. Ou seja, não somos nós que encontramos Jesus, é Jesus que nos encontra. E ele nos encontra, ele quer nos dar o perdão, a graça. Por isso é um convite ao arrependimento e a receber este perdão, aceitar essa graça. Quando nós pensamos em evangelho, evangelho não é aquilo que você fez de errado, mas evangelho é aquilo que Jesus fez por você. Todas as exigências para o perdão já foram resolvidas na cruz. Só tenho que aceitar. E Jesus propõe isso. Isso significa não ser mais culpado. Quando nós sabemos que a nossa culpa Jesus pagou, ele levou, o pesadelo da culpa vai desaparecer. A propiciação, ou seja, o sangue que Cristo derramou pelos nossos pecados, foi realizada e o preço foi pago. Mas o diabo quer que você fique pensando nos seus erros e passe toda a vida tentando corrigi-los. Mas eles foram solucionados por Jesus Cristo e resolvidos na cruz. A palavra de Deus, ela nos dá plena garantia do perdão. Você precisa decidir a ouvir somente a voz de Jesus Cristo. Quando nós somente ouvimos a voz de Jesus Cristo, a palavra dele diz o seguinte: o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna. E a vida eterna está no seu Filho, Jesus Cristo. Então Deus colocou em nossas mãos a decisão de ir para os céus. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus fala com Moisés para
para que ele falasse com o povo: olha, eu coloco diante de vocês hoje a vida e a morte, mas escolha a vida. O pecador que se arrepende, ele não é rejeitado, porque Deus é amor. Um dos atributos de Deus é o amor. Rejeitar o pecador é o mesmo que Deus negar a si mesmo, porque Ele ama. Isto é impossível para Deus, porque Ele é fiel. E Ele, por ser fiel, não pode negar a si mesmo. O sacrifício feito por Cristo, ou seja, a morte de Cristo na cruz, nos libertou da culpa. Fomos absolvidos. Lembra que Evangelho não é o que nós fizemos de errado, mas o que Jesus Cristo fez por nós. O preço exigido foi pago. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, tudo que era preciso ser feito para a nossa salvação estava ali. Essas verdades significam que Deus não tem como deixar de salvar aqueles que se recorrem a Ele. Não existe a possibilidade da rejeição quando há arrependimento, quando você pede: Senhor, tenha misericórdia, eu sou um pecador. Se você reconhecer que Ele fez tudo, Ele solucionou o problema do pecado. A partir do momento em que Ele nos absolveu, assumindo a nossa culpa e dando a justiça dele para o pecador. Então eu diria a você: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ou seja, se você aceitou Jesus Cristo, a graça perdoadora, quem tentará acusação contra você? Pois é Deus que justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Contra aqueles que aceitaram o perdão de Cristo? É Deus que justifica. Quem nos condenará? Diz a palavra. É Cristo quem morreu por nós, é Cristo que ressuscitou e agora está à direita do Pai Celestial, intercedendo por nós. Aceita esta graça. Evangelho é o que Cristo fez por você. E se liberte então do pesadelo da culpa.